Bom, estamos aqui de volta com TV GGN 20 horas. Ontem foi uma confusão aí, gente. O Zoom ali, a questão do agendamento deu errado. Então ontem foi um caos aí. Vamos primeiro falar aqui das nossas estatísticas. Hoje nós tivemos as seguintes coisas aqui. Os militares, os três militares, assumiram de vez o apoio ao Bolsonaro. Eles são sócios hoje do sucesso ou do fracasso do governo Bolsonaro. Teve os generais Hamilton Mourão, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos aí, defendendo, acusando terceiros pela polarização, tentando vender estatísticas aí em relação ao governo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos pegar aqui os dados do coronavírus aqui. Isso aqui são aqueles dados aí do crescimento da curva. O Brasil sozinho lá em cima, tá vendo? Aqui eles pegam desde o primeiro dia de comunicado até hoje. Você tem países que começaram antes, mas o Brasil, nesse dia hoje, o número de mortes é maior do que o número de mortes de qualquer outro país aí. Daí eles alegam que tem que pegar per capita. Ou seja, como o Brasil tem população maior, logo você tem mais mortos também, então a comparação é indevida. Aqui são os dados aí do Google de infecção por 1 milhão aqui recuperados, né? Casos por 1 milhão, o Brasil está em 1.004 casos, ainda tem, e está crescendo. A questão é que nós estamos em curva de crescimento, né? Aqui coronavírus Brasil, e aí mostra esse negócio do per capita. Vamos tentar entender aqui. Deixa eu voltar aqui Vamos tentar entender aqui essa estatística aqui do general. O general fala, não, per capita aqui, o Brasil tá baixo, tudo. Veja bem, gente, isso aqui são... esse gráfico aqui tem verde e tem amarelo. O verde é o crescimento das doenças respiratórias, ou seja, você vai no hospital, você está infectado. Daí o hospital dá um diagnóstico, registra na ficha o diagnóstico. Você vê que a única epidemia que está crescendo aqui é o Covid-19. O resto continua normal aí. Daí você vê o verde são aqueles diagnósticos de sistema respiratório agudo, que olha o salto que você tem aqui, ó. A grande maioria é esse sistema respiratório agudo não identificado. E uma parte pequena é coronavírus. O que significa isso? Subnotificação. Então você tem uma subnotificação não apenas na questão da infecção aí, da contaminação, mas de óbitos. E o ponto central que o general... Vamos pegar aqui outro painel, aqui é aquela rede Covid aqui. Aqui você tem 211 mil infectados no dia 14. Vamos pegar uma semana, dia 21. A projeção é 333 mil infectados. Ou seja, um crescimento vertiginoso. Então, o grande problema aí dessa avaliação dos generais não é comparar a questão per capita, não, é ver o seguinte: quais são as cidades brasileiras que o sistema hospitalar não está dando conta mais. Daí você vai, a cada dia que passa, mais cidades. A curva aumentando. O fato de você não ter chegado no interior ainda, por que você tem um per capita baixo, por enquanto? Porque no interior você não tem tantas viagens assim como você tem as capitais. A contaminação vem de fora. Aliás, a minha curiosidade é a gripe espanhola, chegou aqui pela guerra, aqui, mas como que se espalhou pelo Brasil todo ainda. Então nós estamos no começo do espalhamento dessa Covid. Você tem subnotificação nas favelas, na periferia e no interior. Então o ponto central não é falar, aqui morreu pouco, aqui proporcionalmente. Nós estamos no começo da curva. No começo da curva. O interior começa a se alastrar agora pelo interior. E qual que é o grande problema que você tem no caso aí do governo federal? A falta total de continuidade. Hoje a queda aí do ministro Tais
e humilhado, né? Ontem o Bolsonaro deu entrevista e fez questão de errar 3, 4 vezes aí o nome do ministro Taixa aí, com aquela grosseria que caracteriza aí a sua formação, né? E daí quando você vê as manifestações aí dos... Tem duas figuras aí particularmente aí, das que estão no governo aí, que eu confesso que tem algum engulho aí de ouvir a questão da subalternidade, a maneira como... O Bolsonaro é um sujeito que ele quer lisonja, ele é um sujeito complexado, intelectualmente complexado, tem outros complexos lá, ele quer lisonja. Ele é um caráter fraco, assim, um sujeito que... Então, se você elogiar o Bolsonaro, tem que concordar com ele. A maneira como o Onyx Lorenzoni e o presidente da Caixa, os dois com aquela entonação calculada, aquele olhar apaixonado pro Bolsonaro, o presidente da Caixa, no tal, aquela reunião ministerial que, no dia 22 lá, falando em dar tiro também, se a minha filha for detida, eu vou dar tiro. Ou seja, fazendo todo aquele processo de puxa-saquismo aí e falando banalidades. Principalmente o Lorenzoni. O Lorenzoni, ele, com aquele ar de 55 milhões, aquela entonação aí vazia e tudo. Então o ponto central é o seguinte: nós temos uma crise caminhando em 3 direções e nenhuma você tem uma ação efetiva de governo. É o que interessa. Na parte de saúde você não tem... o sujeito não fica um mês, já é demitido. Você tem toda uma corrida contra o tempo. Você tem 1.000 pessoas, 800 pessoas. Hoje morreram quantas? 800 hoje. Mas 800. Caminhando para 1.000 pessoas morrendo aí, morrendo por dia. Uma corrida para você buscar respiradores, para fabricar equipamentos. Toda essa correria aí. E você tem o presidente com a cloroquina... afastando ministros daqui, dando descontinuidade dali, e agora esse absurdo da ocupação militar no Ministério da Saúde. Os militares poderiam dar uma belíssima contribuição na questão da logística, na organização das ações, mas com conhecimento do pessoal do Ministério da Saúde, com o pessoal da área da saúde. De repente você tira o pessoal que tem o conhecimento da estrutura da saúde, coloca outros militares que não têm esse conhecimento, vai fazer gestão em cima de quê? Hoje vem o ministro lá, o da Casa Civil, o Braga Neto, explicando o que é o planejamento dos 100 dias. Pô, gestão à vista, você tem várias formas de planejamento aí. Mas se você não tem o conhecimento específico da matéria, não tem planejamento. Não existe planejamento genérico, não existe. Qualquer lugar que você vai, você pode pegar as ferramentas de planejamento, mas você tem que ter a pessoa que conheça as características do lugar, daí você adapta as ferramentas às características do setor. Aí você afasta todos os funcionários aí, porque funcionários que apoiaram o Mandetta lá são inimigos, e coloca aquele monte de militar para planejar sem ter a informação específica sobre o setor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cloroquina. Isso aí virou uma maluquice por conta do presidente da República. Eu vou falar para vocês, daqui a pouco vão aparecer informações aí. Nós fizemos aqui uma entrevista sobre cloroquina. Veja bem, vamos tentar situar. A cloroquina tem resultados quando, no começo do tratamento das pessoas, não no final, no começo do tratamento das pessoas, obedecendo a determinados protocolos. Você tem agora o Ministério Público do Piauí, que entrou com uma ação na justiça para fazer com que esses protocolos que a rede privada está usando sejam aplicados na rede pública. O que significa protocolos? Gente, é que nem você vai numa farmácia, você tem um remédio de tarja preta. Esse protocolo, para você aplicar a cloroquina, você precisa ter o acompanhamento médico, tem que ter a dosagem correta, porque ela afeta se errar a dosagem. Você tem que ver se o paciente não tem outras morbidades que possam ser afetadas por ela. Então não é para distribuição em massa. Não é para distribuição em massa. Então você fica uma loucura. Hoje eu vi debates aí entre especialistas, porque o cientista é contra a distribuição em massa, está correto ele. Mas ele desqualifica a cloroquina até para tratamento acompanhado. O sujeito do tratamento acompanhado, para defender a cloroquina, fala tanto da cloroquina que parece que a cloroquina vai resolver a questão da pandemia aqui. Ela não é vacina. Ela é um elemento a mais para facilitar o tratamento com acompanhamento médico.
Então, digamos, essa polarização emburreceu tudo. Emburreceu as discussões epidemiológicas, emburreceu as discussões sanitárias, emburreceu esse conflito besta entre saúde e economia. Se você não resolver a questão da saúde, você não tem economia. Ontem eu comentei aqui o Paulo Scaff aqui com... Não, mas o pessoal de farmácia e supermercado não corre risco, então outros setores como não correm risco? O sujeito mora na periferia, pega uma condução, vem para cá no meio da condução, entra, só depois que entra no ambiente asséptico do supermercado ou da farmácia que ele está protegido, o resto ele está vulnerável. Arrisca levar isso aí para as famílias. Mas como é profissão essencial, aí ele corre esse risco. Então, pelo fato do sujeito estar bonitinho lá na farmácia, com uma máscara, ela fala, viu, não tem risco. Então, gente, o emburrecimento da discussão, dessa polarização. E quem é o pai da polarização? Bolsonaro. E os generais entram nessa polarização. Entram agora, por quê? Porque também vai sair agora esse vídeo aí, que por enquanto tem essa guerra de ênfases aí também. De um lado fala, não, isso aí é definitivo. O outro fala, isso é uma bobagem. A mesma guerra de ênfase que foi aplicada aí contra Dilma e em outros momentos aí. Não estou comparando, não. Estou dizendo, a imprensa também exagera na guerra de ênfases aí com intenção política, efetivamente. E o Bolsonaro, obviamente, minimiza e nem precisava pensar nesse negócio desse vídeo. O que ele já cometeu de ações aí sujeitas ao impeachment aí é uma enormidade, né? Agora, o ponto central é o seguinte, gente, essa guerra, você tem a parte de saúde, está arrebentando. Esse negócio, o general falou dos recursos que vão para estados, não chega. Os estados estão à beira da falência agora, e sem poder pagar funcionários de tudo, e o Guedes não resolve. Esses recursos não chegam no trabalhador na ponta, no desempregado. Vem o general Ramos e fala, o centro vai morrer de fome? Como que não... Ué, a responsabilidade para não morrer de fome é essa ajuda governamental com dinheiro nosso, não é deles, não é do governo. Vê o Bolsonaro, nós estamos dando, o dinheiro não é dele. As empresas estão quebrando por falta de capital de giro, falta de demanda. De quem que é a culpa? Em todos os países civilizados, é o Estado, como gerador de recursos, que alimenta a ponta para impedir essas desgraças. Aqui não, eles jogam tudo na questão do isolamento, o isolamento é culpado por tudo, e jogam na cloroquina a saída do isolamento. Então você distorceu todo o discurso público. Agora vamos deixar continuar essa maluquice com o Jair Bolsonaro? Não tem a menor esperança, não há esperança. O Bolsonaro ontem, o pessoal dá uma prensa nele, porque vai sair a sentença aí a decisão do Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, faz uns acenos aqui, namorico com o presidente da Câmara ali, e no momento seguinte faz rolo. É um estrambelhado, ele não tem disciplina, ele não tem equilíbrio, é uma pessoa desequilibrada. Aliás, ontem eu estava assistindo aquele clássico, Alabama em Chamas, clássico, né, que três jovens defensores de direitos humanos que são assassinados aí numa cidade, e vai o FBI para resolver lá, e quando você ouve o discurso da Ku Klux Klan, é Bolsonaro escrito. Os bolsonaristas, a mesma coisa, pegaram de lá, é uma loucura que vem de lá. O sistema financeiro é comunista, querem combater o nosso modo de vida, eles tinham lá uma sigla, que é o seguinte, não aceitamos negros, homossexuais, pessoas com deficiência, ou seja, toda aquela doença social lá de trás, que voltou agora por conta desse desmonte das instituições, de Lava Jato, dos Barroso da vida aí, né? Bom, Mariana, vamos lá para... Hoje a gente voltou aqui pro... Ontem deu um pepino com o agendamento lá do Zoom, então voltamos para cá, vamos ver se o som fica bom aí. Mariana. Boa noite, pessoal. Boa noite, pai. Só um pouquinho, é Mississippi em chamas, não é Alabama, não. Obrigado, Roberto. Vamos lá para as perguntas. O Arthur fala, Nassif, o problema é que faça chuva, faça sol, o Bolsonaro não perde os 30% do eleitorado. Nisso que a mídia tem que atuar para que ele efetivamente possa ser impedido.
Olha, a Dilma foi empichada aí, o Lula estava depois com 40, 45% do eleitorado também, sabe? O eleitorado se manifesta em época de eleição, sabe? Fora a eleição se tem as instituições. E o que segura o Bolsonaro efetivamente é esse leilão que os generais estão fazendo lá, estão ajudando a organizar no Congresso e nos cargos públicos aí. Né? Ele é uma ameaça, gente. Cada dia de. A gente vai criar uma moeda agora. Cada dia de Bolsonaro equivale a 1.000 mortes. Tudo bem, essas mortes agora não vão ser evitadas se ele sai, mas ele mantido agora são as mortes daqui a um mês. Esse que é o ponto, sabe? A população, ela está indefesa. As instituições não agem. Os militares aí não digo os militares, fica parecendo que você tem, mas esses assessores do Bolsonaro aí que entraram com a incumbência de trazer racionalidade, não estão trazendo. Eles estão atribuindo todos os problemas de descontrole a fatores externos aí. Nossa, que declaração forte, né? O Caio Eduardo fala, Bolsonaro perdeu parte do apoio do Centrão com a demissão de hoje? O Centrão não... O Centrão, ele não tem lealdade a quadros. Ele quer cargos. E esses cargos são segundo escalão, terceiro escalão. Né? O ministro representava o setor de saúde privado. O compromisso do ministro era com isso. Tanto que ele não quis se comprometer aí com as loucuras aí do Bolsonaro. Né? Mas você vê, ele entra sem ter noção nenhuma de o que é saúde pública, um mês parado aí também. O general, lá, o secretário executivo, o general da Ativa, aí, que é especialista em logística e assume, joga militar para todo lado. E agora o que vai acontecer? Vai entrar um ministro que vai fazer o que o Bolsonaro quer. Então a cloroquina, que podia ser um belo recurso de tratamento, vai ser utilizada como se você distribuísse antibiótico. Aí, ó, vamos, pode beber antibiótico, tomar antibiótico que cura tudo. É um país irracional, viu? Mariana. Um salve para o Jeter, que toda noite contribui com R$10 e manda perguntas sempre ótimas. De hoje é, Nassif, quem pode entrar em cena para evitar o caos? Os militares, uma mudança de regime, um governo temporário? Estão reclamando que a torcida está sem esperança hoje, então que está difícil. Não, militares não. Os militares estão sócios desse fracasso aí. O que você teria que ter aí seria um impeachment, sim. Agora seria, de alguma maneira, você criar um conselho superior aí com representantes do presidente do Congresso, do Senado, do Supremo, entidades empresariais, confederações de trabalhadores. Se fosse um país civilizado, né, os principais partidos políticos aí, para um pacto de salvação nacional. Veja bem, nós estamos enfrentando uma pandemia que está arrasando o país aí, é pesada. Aquele negócio, né? O que o general Ramos fez hoje com aquela conta per capita é o seguinte: o cara cai do 10º andar, daí no 8º andar, eu falei, ó, 8º andar, o sujeito não aconteceu nada com ele está inteiro ainda, está indo para o chão. Então teria que ter esse acordo aí, suprapartidário. Vai surgir num determinado momento, mas o tanto de mortes que vão circular por conta disso é um horror, né? A Guida Ribeiro fala, Nassif, há semanas você falou que era ou caía ou golpe. E aí, onde estamos? Murcharam ambas as ideias? Não, nós estamos ainda em pleno processo aí. Nós estamos aguardando aí a decisão do Celso de Mello. Toda essa movimentação do Hamilton Mourão, com aquele artigo no Estadão, dos generais hoje, os 3 generais lá, fazendo parte da mesa, conclamando, criticando mídia, criticando isso, aquilo faz parte de um esperneio aí. De um esperneio. Agora não adianta dizer que a guerra está vencida porque as instituições são gigantescas. Não são. As instituições são frágeis aqui. Você não teve um golpe antes porque o Bolsonaro não tem visão estratégica. Aí é um sujeito que age por impulso, aí, sem raciocínio, sem nada. Né? Mas as instituições estão... Então, vamos ver aqui o Celso de Mello, que é um sujeito firme, aí como que vai ser a posição dele, para a gente ver os desdobramentos aí, você vai empurrar com a barriga também. Porque, veja bem, gente, vamos tentar entender o xadrez. Você tem aqui o Centrão segurando qualquer possibilidade de impeachment nesse momento. O Centrão, ele age dependendo, e você tem aí os próprios ministros aí, militares que estão aí, com esse discurso de que precisamos ter bom senso, ter pacificação.
falando em nome de um presidente que junta o empresariado e declara guerra contra governadores, contra presidentes do Senado. À medida que forem aparecendo as denúncias, você tem dois tipos aí. Você tem o inquérito dos fake news, você tem esse aí do Sérgio Moro, você tem os casos do Rio de Janeiro lá. Aliás, sobre o Rio de Janeiro é importante ver o Witzel, aí esse escândalo que está estourando com o Witzel é batata, né? O Witzel, o primeiro dia, 2 dias depois das eleições, ele ia com Flávio Bolsonaro em Israel comprar equipamento. É evidente que aquilo lá não era política de segurança, aquilo lá era sofreguidão para fazer negócio, né? E agora está explodindo tudo lá também. Então você tem todos esses fatores que vão sair ou não dependendo de como os fatos caminham. Se criar uma massa crítica, o Bolsonaro continuar repetindo todas essas besteiras dele, esgotar, então você explode a bolha. Daí aparecem testemunhas que você nem imaginava e tudo, né? Mas nesse momento ainda está aquele momento que com a corda esticada, você, sem saber para onde vai. Tá. O Pensadores Livres fala: sou o Eli, administrador da página Pensadores Livres, e assisto todos os dias vocês dois. Nassif, quanto tempo para o Paulo Guedes e os bancos abandonarem o barco? Não, o Guedes, ele não abandona o barco porque ele não tem outro também, né? Não tem outro, né? Os bancos, veja bem, o setor industrial, o Bolsonaro levou o setor industrial lá Bolsonaro, o Paulo Scaff, para conversar com o Bolsonaro. O que o setor industrial queria? Que resolvesse a questão do crédito que não chega na ponta. Que resolvesse a questão do governo bancar o emprego aí e a perda de renda dos trabalhadores, para garantir consumo. Sabe, que garantisse aí uma eficácia do Ministério da Saúde, porque, veja bem, o isolamento depende da ocupação dos leitos e hospitais. Logo, para você acabar com o isolamento, você tem que aumentar substancialmente a oferta de leitos. Isso depende de recursos federais, depende de... Porque os estados estão quebrados. Os estados tiveram 30%, 40% aí de queda de arrecadação. Então, tudo nas mãos do governo. O que faz o Paulo Guedes e o Bolsonaro? Direciona aí para o isolamento, para a economia, vem com essa economia de dona de casa aí que os meus colegas de televisão, Deus me livre, né? Incapazes de um pensamento de análise de situação, né? Precisamos ver para não ter gastos acima. Em qualquer lugar, se fala, os gastos são essenciais agora para injetar dinheiro na economia. É evidente que você tem que ter controles de corrupção e tudo, né? Mas eles pensando na lei do teto, não pode estourar o teto aqui, com receitas caindo 30%, 40%, aí economia que sangue, né? Então o Paulo Guedes vai cair por si. Os bancos eles vão enfrentar aí uma questão de inadimplência aí alta, mas o problema dos bancos é o seguinte: passando essa crise, qualquer reforma fiscal que vier vai ter que ir sobre lucro de banco. Ontem eu estava vendo aquele Camargo dando uma entrevista, não, mas se aumentar a contribuição social sobre o lucro dos bancos, vai aumentar a recessão aqui. É impressionante, é como os bancos conseguiram aí, o mercado conseguiu criar um lobby aí que não ele não trabalha com racionalidade, né? Ele trabalha com refrão, com bordão. E esse negócio de taxa de cheque especial, 15%, 20%, é uma loucura. Não, mas se tabelar a taxa do cheque especial ou do cartão de crédito, os bancos não vão dar mais cartão de crédito para pobre. Ué, se der para pobre com 15% ao mês, você vai matar o pobre. Não, mas se fizer isso, eles não vão ter cartão de crédito. Por que adianta ter cartão de crédito com 15% ao mês? Então o Paulo Guedes, ele não vai trazer resultado, né? Ele não vai trazer, mas quando você vê as loas aí dos generais aí ao Paulo Guedes, eles não têm a menor noção, eles estão contaminados aí por uma visão que está mudando no mundo inteiro, assim, o pensamento econômico, mas eles continuam aquele padrão Globo News aí de não, precisamos liberar a economia, fazer as reformas. Vai lá, né? Essa é uma antes da última, tá? O Felipe falou lá, essa polarização é recorrente? Como foi no Collor e antes? A mídia também teve participação no passado? Totalmente. A polarização, veja bem, a polarização para a mídia, ela faz parte da própria história do jornalismo de massa. O jornalismo de massa, desde lá de trás, quando começam as redes americanas lá atrás, um pouco da... A imprensa europeia é um pouquinho diferente. E aqui no Brasil, você tem que criar a figura do inimigo externo.
não digo externo do país, externo à imprensa. Porque a imprensa ela tem que se apresentar como uma defensora da sociedade. Então, e esse modelo de imprensa nossa, ele sempre misturou jornalismo com dramaturgia. Então, quando você mira um adversário, você tem que transformar o adversário no pior cara do mundo. Por acaso, agora a gente tem o pior cara do mundo. Mas em outros momentos, você pega e você tem o mito do vampiro, que pega a gente de todos os lados. Durante um tempo, o vampiro era o Maluf, aquele cara que ninguém destruía, só a imprensa que conseguia resolver. Teve um tempo que era o Quércia, teve um tempo que era o Brizola, teve um tempo que era Sarney. Então essa dramatização existe lá atrás, no macartismo, e esse negócio do anticomunismo sempre foi um ponto central, né? Sempre foi um ponto central. Ontem, quem que falando? Um desses debates aí, Bolsonaro, né? Porque a Suécia é socialista, e é gozado, quando você vê o Mississippi em chamas lá, é a mesma coisa, qualquer coisa é o comunismo. É o comunismo. O comunismo são chamados medos ancestrais. Que nem você tinha o bicho-papão, você tinha o vampiro, o mito do vampiro, você trouxe isso para o jornalismo, porque o modelo de jornalismo é o modelo da dramatização da notícia. Eu tenho que pegar uma notícia X, dramatizar. Nesse sentido, o Luiz Ramos, aí, quando fala dessa visão pessimista da mídia, ele tem razão. Você dramatiza. Ou vai na direção oposta. Se você é a favor, você supervaloriza coisas pequenas. Final do governo, final do ano passado, qualquer suspirinho que não tinha nada a ver com o contexto da economia era saudado como recuperação. Se vocês veem lá atrás, no tempo da Dilma, que o tomate aumentou 30%, gente, você tem problemas de safra, que a carne eventualmente pode estourar de preço, o tomate pode estourar, isso não é hiperinflação. Você pegava o Jornal Nacional e os outros, todo dia chegavam a falar, os supermercados estão começando a usar maquininha de novo de remarcação. Então, digamos, a dramatização faz parte do poder da mídia e da capacidade de vender audiência aos jornais. Então digamos, lá atrás, com o Collor foi a mesma coisa aí, né? O Collor. E eu vou te falar, os grandes golpes aí que vinham aqui, o Telesp, tudo aqui, sofri 3 processos na época do pessoal do Collor. O irmão dele me tirou do ar aqui na TV Gazeta e tudo, mas a maneira como a imprensa passou a tratar o Collor foi... Eu lembro uma vez aí, eu até fiz uma defesa, eu acho que o Mercadante fez uma denúncia que a conta corrente do Collor tinha um valor milionário lá, e não era. Na época, com a inflação alta, todo dia os bancos reaplicavam aquele saldo e contavam como se fosse um depósito a mais. Daí eu escrevi um artigo lá dizendo, não, isso aí não é verdade, né? Daí quando saiu o livro do Cláudio Humberto, ele falou, o Collor até se espantou porque era o jornalista que ele mais implicava, uma coisa assim, né? E por conta dessa polarização, deixaram de lado muita coisa boa que aconteceu na época. Muita coisa boa, os programas de qualidade, que nem a Câmara Setorial. O Collor não era... Você tinha os abusos, efetivamente, dos alagoanos que chegaram deslumbrados em Brasília lá com uma gana tremenda, né? Como o PT quando chegou também, como o PSDB quando chegou também, né? Agora, o PSDB tinha quadros, o PT tinha quadros, o Collor não tinha quadros. Mas a polarização sempre foi utilizada, né? E quando você pega aí de 2005 para cá, a maneira como criminalizaram o PT foi uma coisa maluca, né? Foi isso que alimentou essa ideia. De vez em quando você conversa com algum bolsonarista, ele é um horror, mas pior teria sido o PT. Não. O PT não teria sido pior, o Alckmin não teria sido pior, sabe? A Marina não teria sido pior. Aqui é o caos, é o fim, né? Mas... Olha, o pessoal está comentando que se você está sem esperança, imagina a gente. Como ficamos. Nassif, estão perguntando também, pedindo para você fazer comentários sobre a questão dos hackers de ontem. Pois é. Os tais exames do Bolsonaro aí, que nem eu falei aqui, não bate. Se ele tivesse o exame dado negativo, ele não teria feito tanta onda, assim, criado toda essa onda. E o pessoal já vê estratégias. Não, ele criou isso para poder desmentir a imprensa aqui e dizer que ele estava certo ali. Não, ele não tem essa sofisticação, não. Esse exame é suspeito, evidente. Você pega a Fiocruz aí, o que ela recebeu? Ela recebeu um material
preenchido aí com dados não corretos da pessoa, pode ser material dele, pode ser material de uma outra pessoa. Como que vai saber? Como que vai saber? Nesse negócio das Forças Armadas, segundo a matéria, os hackers entraram lá e viram que teve exame em nome dele também. Então, digamos, não convenceu, não. Não convenceu, não. Ele jamais sofreria o desgaste que sofreu aí se tivesse esse exame dado negativo desde o começo. Mas vamos ver, tá pendente isso aí. Vou responder, eu estou um pouco melhor, sim, minha voz só que está ruim, meus olhos, e minha máquina de costura é herança da minha avó materna, e eu costuro, de verdade, não é decorativa, é minha mesmo. O Paulo Oliveira pergunta, Nassif, a sociedade está preparada para outro governo progressista? Não, a sociedade está, o sistema político não, né? Não, você pega outro dia teve uma pesquisa de opinião aí, em sua opinião, quem é o maior responsável pela crise atual? Deu o Lula. O Lula deixou o governo de 2010 com a economia explodindo para cima, né? Não para baixo aí, né? Então é complicado, né? É complicado. Você criou essa... É a mesma coisa que houve em 64, que houve com Getúlio. Você cria essa ideia do inimigo invisível, que não é a Covid, né? É o PT, é o PT. E foi um horror, porque as críticas que tinham que ser feitas contra o PT, e muitas críticas tinham que ser feitas aí, não eram feitas, porque o que você queria era escandalização, né? Outro dia eu estava, acho que eu contei aqui, é um sujeito que no meio da campanha lá apareceu numa matéria, um consultor dizendo que foi no BNDES e pegar um financiamento de 7 bilhões de reais para uma pequena empresa de energia eólica, lá de Campinas, e daí pediram 5 milhões de propina para Dilma e ele não topou. Manchete da Folha, da Veja, não sei. Daí eu pego a internet lá, a gente faz uma investigação, descobre que o sujeito, 30 dias antes, ele foi solto da cadeia. Pequeno estelionatário. Pequeno estelionatário. Não tinha nenhuma empresa, acho que nem JBS conseguiu um financiamento de 7 bilhões de reais. Ainda mais uma empresa pequena lá de energia eólica. Então, esse sujeito, uma semana de matérias, uma semana de denúncias. Tempos atrás, ele entrou pelo Facebook, atacou algumas filhas minhas, eu fui na polícia, dei parte dele. Daí o delegado, muito atencioso, aí me chamou e falou, olha, eu fiz uma investigação sobre ele, é um pequeno estelionatário, aí não perca tempo não, a gente chamou, deu um susto nele, mas isso aí virou notícia, né? Virou notícia. E hoje, quando você pega esses casos que são horripilantes aí, de envolvimento com milícia e tudo, vai aceitando por quê? Porque pior seria se fosse com o PT. Então esse governo progressista vai sair um governo de centro com impulsos aí mais sociais aí, mas esse espaço para o protagonismo de movimentos sociais, que é a coisa mais linda que tinha aí, gente. Isso aí não é uma coisa de esquerda, de direita, isso é uma coisa de cidadania. Quando você pega na ponta, lá vê o que o cara quer na ponta, cria um link com as políticas públicas, tudo, isso aí vale para empresas, isso aí vale ouro, né? Isso aí não vai se ter, é um país muito anacrônico mesmo. Vai lá, Maricota. O Ângelo fala, Nassif, viveremos um momento de maior miséria desse país nos próximos anos, ou já foi maior? Que é uma tristeza, né? É uma tristeza o que está acontecendo, é uma tristeza. A gente teve na saída da ditadura aí muita miséria, pelo processo de concentração de renda antes, mas pela grande crise dos anos 80, né, chamada década perdida. Né? Nós tivemos períodos de miséria antes de 90, mas de 90 para cá começou a haver um processo sistemático aí de melhoria de renda que avançou demais aí quando você teve Bolsa Família, Luz para Todos, aqueles benefícios indiretos, políticas públicas, que a Dilma implementou também algumas ótimas políticas públicas, atendimento de saúde, tudo, né? Então você deu um salto ali, e uma inclusão pelo consumo aí que agora o que vai acontecer você vai ter um desemprego muito alto, vai ser estratosférico aí, e mais, você vai ter uma legião aí de pequenos e microempresários que
Então você vê, com tudo isso pela frente, os estados ameaçando não, perigando parar e tudo, você continua deixando que o país seja conduzido por esse maluco aí, né? Não está fácil mesmo. E, Nassif, você acredita que a gente pode ter uma ditadura? É, poder pode, né? Poder pode. Você tem aí um poder civil que continua muito vulnerável, né? Você pega as manifestações. Outro dia estava vendo as entrevistas do Barroso, aí a falta de compromisso, é como se tudo isso que aconteceu fosse um exercício intelectual de salão, né? Agora o Supremo começa a se colocar mais, né? Mas quando você vê a dificuldade que tem os partidos aí racionais, do lado racional, do PMDB, PT, o PCdoB, PSB, PDT, parte do MDB, né? A dificuldade que tem para se unir em torno de um projeto de salvação nacional, você tem um vácuo, né? Esse vácuo. E tem o seguinte, viu? Se entrar um candidato a ditador e usar as ferramentas corretas para a recuperação da economia, sai de baixo, viu? Não é difícil recuperar a economia, não. Não é difícil recuperar a economia. A Alemanha fez isso. A Alemanha saiu quebrada da Primeira Guerra, entrou um ministro da Economia usando ferramentas keynesianas aí, deu uma chacoalhada na economia e abriu espaço para quem? Para o Hitler. Porque antes do Hitler era o quê? Era miséria. Então, não é fácil, não. Não é fácil, não. Estão perguntando aonde eu fiz meu OIA. Fiz meu OIA aqui em Ubatuba, na Nação do Queto. Que engraçado. Outra coisa, você falou, atacou algumas das minhas filhas. Pareceu o Silvio Santos falando, minha filha número 1, minha filha número 2. Não, depois do Bolsonaro com o número 1, número 2, número 3, número 4. Eu acho que foi você mesmo, Mariana. Eu não falei nada, não, para não chatear. Já fui eu, Dora, já fui Luísa, já foram várias. Ainda bem que eu tenho filhas fortes. Os ataques, para mim, vêm aqui nos comentários do YouTube, é engraçado. E a Ana Maria pergunta se você acha que haverá possibilidade de alterar o sistema presidencialista para semi-parlamentarista. Eu acho que tem uma boa possibilidade, sim. Né? O presidencialismo se revelou aí de uma vulnerabilidade muito grande, né? Muito grande. Né? Você tem 5, que é Sarney, Collor, 1-1. Daí entra o Itamar, que era tampão. Entra o Fernando Henrique, Lula e Dilma. O Lula quase cai. O Fernando Henrique, quando vem a desvalorização do câmbio lá e a crise de energia lá, quase cai também. Ele teve que se compor com... Você pega essa ralé da política, que é o Temer, Padilha, Gedel, por que eles ganharam espaço? Por conta da fragilidade do presidencialismo. O Lula chamou quando veio o mensalão lá e deixou o governo vulnerável. O Fernando Henrique chamou a mesma coisa. Então, digamos, esses predadores... Aliás, agora pegou mania de se entrevistar o Temer. O Temer era um substrato lá do Congresso. Abaixo dele só esse baixíssimo clero tipo Bolsonaro. Né? E agora ele posa de estadista porque fez reformas, fez... Então, você tem um vácuo grande de lideranças, viu? Vamos para a última, Nassif, aqui do Rodrigo? O pessoal quer ir bater panela também, já estamos atrasados. Será que uma negociação da Lei Candir fazendo encontro de contas com as dívidas estaduais pode viabilizar os estados para lidar com pós-pandemia? Isso aí é um caminho. Esse negócio do encontro de contas, gente, nossa, eu estou começando a juntar aqui as minhas memórias aí. Em 92, 93, a gente fez uma baita campanha para encontro de contas. Porque você tinha, setor elétrico principalmente, você tinha dívidas da União com CESP, CEMIG e outros e vice-versa. Então era uma confusão que o passivo ia lá para cima, mas quando você punha o encontro de contas, caía. E a Lei Candir, efetivamente, criou um passivo monumental. Tem que usar agora a Lei Candir. Aliás, o Zé Carlos de Assis, aí, que ele está levantando essas teses aí para... Mas a Lei Candir é um caminho para esse encontro de contas. E olha, o Plano Real saiu, porque antes, no governo Itamar,
tinha aquele senador por Minas Gerais, que depois foi crucificado aí. A mídia crucificou, que ele fez um baita de um trabalho de encontro de contas no setor elétrico, que foi essencial para acertar as contas, assim como as medidas do Collor antes aí com IOF e o bloqueio que trouxe a dívida pública para baixo. Foram dois movimentos essenciais para aprovar, para implementar o Plano Real. Esse governador, eu vou lembrar o nome dele, ele foi massacrado porque fez uma viagem para os Estados Unidos e sentou-se num banco ao lado de um lobista da Andrade Gutierrez. Foi o que bastou para a imprensa acabar com ele lá. Então. Bom, vamos para a música aí. Mariana, obrigado aí. Bom fim de semana. Eu vou... Essa música aí é o seguinte, minha homenagem para o Jorge Simas. O Jorge Simas é um baita de um violonista, compositor. Eu conheci uma vez em casa que eu fiz um sarau, e daí já tinha acabado o sarau, 2 horas da manhã, o Negão Almeida me liga e fala, ô Toco, ainda tem pernil aí? Eu falei, tem uns ossos aqui, né? E ele apareceu em casa com o Yamandu, Armandinho, o filho do Baden, o Jorge Simas e mais um letrista parceiro do Jorge Simas. Ótimo, o Simas ele se mudou depois aí pro... Ele tinha uma esposa que tinha conflitos com o Ronald Levison, aí, morreu recentemente, que era um empresário polêmico do Rio de Janeiro. Ela era de movimentos sociais e tudo, e ele se mudou para o Nordeste. E eu tinha feito uma valsa, aí ele ouviu a valsa, ele trabalhou em cima da valsa e virou restos de saudade com a moçada aí do Flor Amorosa, que é uma fantástico conjunto vocal, que eu tô com saudade aqui dos saraus presenciais de casa aqui.